Bom dia, paz do Senhor Jesus. No capítulo anterior, a gente viu que o rei Ezequias reabriu o templo e fez uma grande festa para todos. Paulo conta sua trajetória até chegar a César. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 31 e 32. Espírito Santo de Deus, precioso, amoroso, nós precisamos da Tua presença nesse instante, Pai, em todo momento do nosso dia. Mas nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Esteja conosco, nos ensina, nos capacita e nos ajuda a colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para este dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois da celebração da Páscoa, todos retornaram às suas cidades em Judá. Ao chegar, destruíram os monumentos de pedra, demoliram os postes sagrados e os altares das divindades ligadas às orgias religiosas e aos ídolos locais. E não pararam até terem percorrido o território de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Só então voltaram para casa e retomaram as suas atividades. Ezequias organizou os grupos de sacerdotes e de levitas e dividiu as tarefas, distribuindo as funções na condução do ministério de oferecer os sacrifícios, para garantir a apresentação das diversas ofertas e o louvor e ação de graças ao Senhor em todos os cultos. Também definiu uma contribuição pessoal para as ofertas queimadas de adoração da manhã e da tarde, dos sábados e das festas da lua nova e dos outros dias sagrados, como prescrevia a revelação do Senhor. Pediu ainda que a população ajudasse e assumisse o sustento dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar inteiramente à revelação do Senhor, sem interrupções ou distrações. Assim que a solicitação de Ezequias foi divulgada, os israelitas responderam generosamente, ofereceram o melhor da colheita de trigo, do vinho, do azeite, do mel e, enfim, tudo o que produz no campo. Não economizaram em nada. Também trouxeram o dízimo de tudo, do gado, das ovelhas, de tudo que possuíam e que haviam sido dedicado ao Senhor. Tudo foi organizado e estocado. Esse trabalho começou no 3º mês e foi concluído no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram a quantidade de ofertas empilhadas, louvaram ao Senhor e elogiaram o povo de Israel. Depois, Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas o que fazem com tantas ofertas. Azarias, o sacerdote principal da família de Zadok, respondeu: Depois que todo o povo começou a trazer as ofertas para o templo de Deus, há mais do que suficiente para todos comerem à vontade, e ainda sobra. O Senhor abençoou o povo, e essa é a prova. Ezequias mandou que limpassem e arrumassem as despensas do templo. Quando ficassem prontas, armazenaram tudo ali, os dízimos e as ofertas consagradas. Os levitas, Conanias, foi designado para o trabalho, auxiliado pelo seu irmão Simei, Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Zeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sobre as ordens de Conias e Simei, que por sua vez estavam subordinados à determinação do rei Ezequias e de Azarias, o sacerdote principal do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, ficou encarregado das ofertas voluntárias e tinha a responsabilidade de distribuir as ofertas consagradas e as coisas dedicadas a Deus. Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias eram leais ao seu chefe na distribuição das ofertas nas cidades dos sacerdotes. Eram honestos na divisão dos suprimentos entre os seus companheiros sacerdotes, jovens ou idosos, todos homens entre 30 anos de idade ou mais que ministravam diariamente no templo do Senhor, de acordo com seus turnos e tarefas. Os turnos eram formados pelos sacerdotes oficialmente registrados, de acordo com a família que pertencia, e os levitas de 20 anos de idade ou mais, conforme a função que exercia. O registro genealógico oficial incluía todos da congregação, crianças, mulheres, filhos e filhas. Todos demonstravam grande dedicação no ato de ofertar e na consagração pessoal. Ninguém ficou de fora. Os descendentes de Arão, os sacerdotes que vinham nos campos,
mas não pertenciam às cidades dos sacerdotes, contavam com homens respeitáveis, prontos para a distribuição da porção de cada sacerdote registrado na genealogia oficial dos levitas. Ezequias começou e deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Senhor. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência à lei e os mandamentos, ele buscava a orientação do Senhor e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso, ele era muito bem sucedido em tudo que fazia. Depois desses fatos e esses exemplos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senaqueribe para tomar Jerusalém, foi consultar os conselheiros e líderes militares sobre o assunto, em particular o abastecimento de água fora da cidade. Todos concordaram com a ideia do rei. Um verdadeiro mutirão foi realizado para entupir as fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam: por que deixaram que os reis da Síria se abasteçam com essa água? Ezequias decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade. Construiu torres de defesa, ergueu o muro mais distante e reforçou a rampa de defesa, o Milo da antiga cidade de Davi. Também construiu um grande depósito de armas para guardar lanças e escudos. Em seguida, nomeou oficiais militares para comandarem o povo e convocou toda a população a se reunir na praça central em frente à porta da cidade. Reunido o povo, Ezequias disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo do rei da Síria e seu exército. Estamos em grande número, enquanto ele não passam de meia dúzia de gatos pingados. E ainda temos nosso Deus do nosso lado, para nos ajudar e lutar por nós. Animado com as palavras, Animados com a palavra de Ezequias, o povo criou coragem. Passado um tempo, Senaqueribe, que tinha montado acampamento em torno de Laques, enviou mensageiros a Jerusalém com a seguinte mensagem ao povo de Judá e Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, mandou dizer a vocês: você acha que vocês estão seguros nessa fortaleza chamada Jerusalém? Que ingenuidade! Acham que Ezequias vai defendê-los? Não se engane. Ezequias está iludindo vocês quando diz: o nosso Deus, nos defenderá contra o poder do rei da Síria. Todos vocês morrerão. Não foi esse Ezequias que eliminou todos os altares locais e determinou um local único para adoração? Vocês sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todas as nações vizinhas? Por acaso um único Deus, em algum lugar, conseguiu me resistir? Vocês conhecem algum Deus de alguma nação conquistada por mim ou por algum antepassado que tenha conseguido algo contra mim? O que faz vocês acreditarem que a ajuda de Deus será suficiente? Não deixe que Ezequias leve vocês nessa conversa. Não deixe que ele engane com essas mentiras deslavadas. Não confie nele. Nenhum Deus, nenhuma nação ou reino pode ajudar seu povo contra mim e contra os meus antepassados. O Deus de vocês não tem nenhuma chance contra mim. O próprio mensageiro também fazia comentários irônicos sobre o Senhor, e o rei Ezequias. Senaqueribe continuou mandando cartas e em todas insultava o Senhor, o Deus de Israel. Os deuses das nações não tiveram forças para ajudar nenhuma delas. O Deus de Ezequias não é melhor que eles, talvez seja até mais fraco. Os mensageiros chegaram até o muro de Jerusalém e falavam bem alto para quem estivesse sobre o muro. Grifavam em hebraico na tentativa de amedrontá-los e convencê-los a se render. Eles insistiam em confundir o Deus de Jerusalém com os deuses dos povos feitos por mãos humanas. O rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, filho de Amós, foram orar e clamar ao céu. O Senhor respondeu enviando um anjo que destruiu todos os que estavam no acampamento assírio, soldados e oficiais. Senaqueribe foi forçado a voltar para casa, envergonhado e humilhado. Quando ele entrou no templo do seu Deus, foi morto pelo próprio filho. O Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém de Senaqueribe, rei da Síria, e todos os mais inimigos, e continuou cuidando do povo. Pessoas surgiram de todos os lugares, trazendo ofertas ao Senhor e presentes valiosos a Ezequias, rei de Judá.
As nações vizinhas ficaram admiradas enquanto Ezequias ganhava popularidade. Passado um tempo, Ezequias ficou gravemente enfermo e quase morreu. E ele orou ao Senhor, que respondeu com um milagre. Em vez de ser grato, Ezequias se tornou arrogante e despertou a ira do Senhor contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mais tarde, Ezequias e o povo de Jerusalém reconheceram sua arrogância. Por isso, Deus conteve a ira enquanto Ezequias viveu. Ezequias enriqueceu muito e era muito respeitado. Ele teve de construir depósitos para guardar a grande quantidade de prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, escudos e objetos de valor. Ele também construiu armazéns para cereais, o vinho e o azeite em currais para o gado de ovelhas. Fundou cidades para uso próprio e criou nomes de rebanho de ovelhas e bois. Deus concedeu a ele muita riqueza. Ezequias também foi responsável por desviar a saída superior da fonte de Giom para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo que se propôs a realizar, mas quando os governantes da Babilônia enviaram mensageiros para saber a respeito do milagre que havia acontecido, Deus o deixou por conta própria, para ver o que ele faria, pois queria testar sua fidelidade. O restante da história de Ezequias e da sua fiel dedicação você pode ler por você mesmo. Está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos anais dos reis de Judá e Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte superior do cemitério do rei Davi. Todos os reis de Judá e Jerusalém foram ao funeral. Ele teve um funeral com todas as honras. Seu filho Manassés o sucedeu. Romanos 1. Eu, Paulo, sou fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escreva esta carta a todos os cidadãos de Roma, amigos de Deus. Os escritos sagrados que trazem anúncios antigos dos profetas e a respeito do Filho de Deus que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi, sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la aos outros que recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. Eu os saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, o Messias. Dou graças a Deus, por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso, em primeiro lugar, porque em toda parte recebo notícias de vida, de fé em que vocês têm, e que toda vez que eu ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico a oração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito do seu Filho, a mensagem, que sabe que, quando penso em vocês em minhas orações, isso acontece o tempo todo. Expresso o desejo de que ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí e compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer forte diante dos meus olhos. Mas não pense que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Por favor, amigos, não entendam mal a minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia quantas vezes fiz planos para ir a Roma. Estou determinada a desfrutar pessoalmente as obras de Deus entre vocês, assim como tantas outras cidades e comunidades não judaicas. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostra-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Por isso não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. São notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Ignorar a Deus é cair num abismo cada vez mais fundo. Peraí, acho que não é isso não.
Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-lo. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, é o mistério de ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Salmo 91. Você que se assenta na presença de Deus, o Altíssimo, e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diz assim: Tu és Deus, o meu refúgio, e confio em ti, estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás dele você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que os outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Senhor é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você e a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou aos seus anjos para que o guarde onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada lhe acontecerá. Louvado seja o Senhor. Eu separei essa parte aqui para a gente olhar, a parte da parte do rei Ezequias, né? Que o Senaqueribe, ele afrontou o próprio Deus. E aqui fala que o Senhor enviou um anjo e destruiu todo o acampamento. Louvado seja o Senhor, pelo tamanho da afronta que Senaqueribe fez. Aleluia. E é isso. Pai amado, Pai querido, nós queremos te honrar nesta manhã, declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, Tu és o nosso amado, o nosso desejado, e nós estamos aqui, Senhor, com esta palavra poderosa, que ninguém pode te insultar, que a Tua mão é forte e pesada, Senhor, e nós rendemos os nossos corações, as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família que ouve, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória. Amém.